Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Teixeira, eu sou jornalista, mas também construtor, e diante de tantas informações que nós estamos vendo nos últimos dias, principalmente aí com o anúncio, né, do governo em relação à mudança na regra de financiamento do Minha Casa Minha Vida, muito estardalhaço, muita gente com medo, muita gente em dúvida também, resolvi fazer esse vídeo. Não é costume meu fazer esse tipo de análise que acaba envolvendo política, né? Mas é que não vou falar de política, apesar de que tudo está interligado quando a gente está sabendo que são mudanças anunciadas pelo governo. E aí vamos só pensar rapidinho. É muito mais fácil a gente aprender com a história, não é? E aí o jornalismo, a gente está sempre atento às notícias e aprendendo com a história também. A gente sabe que o governo, ele é eleito, é isso? Então ele precisa de voto. Nós estamos entrando agora na reta final aí do segundo turno, né? Segundo turno, estou gravando esse vídeo no sábado, pré-eleição do segundo turno nas cidades que tem. E a gente sabe que começa a segunda metade aí a partir de janeiro, a segunda metade dos governos, né? Tanto estaduais quanto o governo federal. E aí o governo já está pensando na eleição. Então vamos lá fazer uma análise rápida em relação a isso. É muito negativo isso, não vai ter financiamento mais, vai quebrar a construtora. Gente, a música está mudando, o governo que está aí está tomando as decisões. Se estão certas ou não, vou deixar para vocês analisarem. O certo é que mudanças vão acontecer. E essas mudanças, elas podem ser positivas para alguns, negativas para outros, não é isso? Depende se você vai se adequar à música. Afinal de contas, é a segunda metade do governo. Vamos lá rapidinho então. Lula, ele já governou o país em 2 mandatos completos, de 2003 a 2006, certo? E depois de 2007 a 2010. Conta aí o dia 1º, que é quando passa a faixa, passou para Dilma Rousseff, elegeu a sucessora, quantos lembram? Então vamos lá rapidinho aqui. Segunda metade do primeiro governo dele, foi 2005 e 2006, certo? Nesse período, é só a gente vou usar um outro celular aqui para a gente fazer pesquisa. Pesquisa aí, vamos aproveitar a inteligência artificial do Google, né? Nos ajuda muito. Quanto foi liberado de financiamento habitacional em 2005? Vamos ver o que o Google diz aqui, ó. Em 2005, foram liberados 10,5 bilhões de reais para financiamento habitacional. Muito dinheiro, né? 10 bilhões,5. Tá. E os outros bancos ainda liberaram, fora a Caixa Econômica, 12 bilhões. Beleza, vamos lá então. O governo foi reeleito, não foi? Atendeu principalmente aí, vale lembrar que o governo, não estou defendendo o governo, mas o governo Lula foi o criador do Minha Casa Minha Vida. Tá bom? Vamos pensar na outra segunda metade do governo dele, então, do segundo governo. 2009, foram liberados 47 bilhões para financiamento habitacional, sendo 14 bilhões destinados ao programa Minha Casa Minha Vida. Até então, essa foi a maior liberação de recursos habitacional da história. Isso estou falando de 2009, segunda metade do governo Lula, segundo governo Lula. Dá para entender por que as mudanças estão acontecendo agora? É a segunda metade do governo. Vamos refletir, vamos usar esse vídeo, para aí 5 minutinhos para a gente refletir um pouquinho na história, tá? Vamos ver aqui, 2006 já foi o último ano do segundo governo, quando ele estava fazendo campanha já para Dilma, certo? Foram liberados aí 12 bilhões. Detalhe, a Caixa também reduziu os juros. Vamos avançar um pouquinho, 2010 aqui, ó. 2010, o governo liberou 60 bilhões de reais para financiamento habitacional. Isso foi superior ao previsto. Previu um valor, foi tanta demanda que liberou mais, 60 bilhões de reais em 2010, tá bom? Vamos mais recente aqui, vamos pegar o último governo, tem muita gente com saudade aí do último governo Bolsonaro, não entro nessa questão, só estou polemizando. Em 2020, o governo liberou, joga aí no Google, a inteligência artificial vai nos ajudar. Em 2020, o valor liberado em crédito para financiamento imobiliário foi de 93,9 bilhões de reais, sendo a maior parte para compra de imóveis usados. Gente, é importante analisar sobre isso. O imóvel usado, ele está beneficiando principalmente quem está comprando e quem está vendendo. Mas e aí? Teve mão de obra? Teve movimentação da economia? Teve compra de material? Pagou imposto sobre isso? Ou não? Só aquele imposto de transferência do imóvel, que é o ITBI. Vale refletir sobre isso. Por quê? Quando você está construindo o imóvel, ali no mínimo tem 5, 6 operários ali que está ganhando o seu dinheiro,
geralmente quinzenal, né? O pessoal paga em quinzenal ou mensal mesmo, se for carteira assinada. Ele está comprando ali no comércio da região, ele está girando a economia, está recolhendo o imposto da conclusão da obra, não é isso? Todo mundo sabe, quem constrói aí. Então, o giro da economia ele fica muito acelerado quando você tem obras de casas novas. Quando você tem um crédito para imóveis usados, você não está girando tanto a economia, a não ser para o banco. A gente lembra que as taxas eram um pouco diferentes, né, no governo passado. Vamos lá avançar um pouquinho então? Outro detalhe, vamos lembrar, acho que muita gente lembra, nesse período do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, foram liberados valores maiores para financiamento. Muita gente aí partindo para os condomínios fechados, casas de 2 milhões, 3 milhões. Foi muito comum aquisição e construção. Inclusive aqui no YouTube tem muita gente ainda ensinando aquele curso de como você adquirir a sua casa, construir a sua casa com recursos da Caixa. Isso já está mudando agora, porque o governo limitou em 1,5 milhão, né? Então tem muitos condomínios aí que 1,5 milhão não paga nem o lote. Condomínio fechado de alto padrão tem sim. Assusta muita gente? Assusta, mas a realidade é essa. Então esse valor já não fecha. O que o governo está fazendo? Está pegando esse crédito. O crédito não vai deixar de existir, gente. Construção não vai parar. Por quê? É o que movimenta a economia. Só olhar histórico aqui. E o histórico é uma curva ascendente. Sempre o governo está liberando mais dinheiro para a construção civil, porque sabe que é o que gira a economia, né? Então a gente, só recapitulando aqui, eram imóveis mais caros que estavam sendo financiados aí no governo passado e liberando muito crédito para as casas usadas. Em 2021, gente, joga aí no Google também, 65 bilhões de financiamento, muito dinheiro, não é isso? Muito dinheiro mesmo. Lembrando que nesse período aqui tinha muita aquisição e construção. A pessoa conseguia financiar o lote e também a construção. Virou moda aí no Brasil todo. Vamos passar agora para o governo Lula. Como é que foi a liberação em 2023, hein? Vamos pesquisar aí rapidinho. Olha só, em 2023 o valor liberado de financiamento imobiliário, pasmem, 251 bilhões de reais. É um aumento exponencial, gente. A gente falou aqui, ó, de 2021, 61 bilhões, 2 anos depois, primeiro ano do governo Lula, 251 bilhões de reais, muita grana, muita grana. Lembrando que aí teve mudança já, o Minha Casa Minha Vida, que no período Bolsonaro passou a chamar Casa Verde Amarela, né? Voltou a ter o nome original. E aí muito dinheiro liberado na praça, as construtoras bombando aí de construir, lembrando que criou-se o faixa 3 com valor de 350 mil, melhor dizendo, não voltou a ter esse crédito aí e mudou só o valor para 350 mil, aumentou o teto até porque os imóveis estão ficando muito caros, custo da construção civil. Vamos lá, 2024, quanto que foi liberado já de financiamento? Até setembro de 2024 a Caixa Econômica Federal já concedeu 175 bilhões em crédito imobiliário. Estou falando só da Caixa Econômica, gente. Por quê? Porque é ela que opera o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3, certo? Os outros bancos, eles têm valores diferentes, vocês sabem, e o governo tem a questão do subsídio, que pode beneficiar aí muita gente e tem beneficiado muita gente. Então, olha só, nessa análise rápida, repito, não sou economista, não estou fazendo análise econômica, eu estou fazendo uma análise enquanto jornalista, lembrando dos fatos aí noticiosos, é fácil todo mundo pesquisar, tá? E também uma análise como construtor. Qual que é a minha análise particular? Repito, não estou defendendo governo algum, estou fazendo uma análise na história para a gente também não ficar alarmado com as situações. Gente, o governo precisa de voto, ele está se adequando já pensando em 2026, que está logo aí, tá? Final do ano de 2026 já vem eleição. Pensa comigo aqui, um financiamento de 1,5 milhão, ele beneficia quantas pessoas aí no alto padrão? Uma família geralmente sem filhos, tá? Quando você pega esse valor e financia casas de 150 mil, ou melhor dizendo, valor de financiamento de 150, às vezes a casa custa 180, 200, e aí o banco libera 150. São 10 casas. Então eu tenho 10 famílias, mas essas famílias têm filhos. Então quantas pessoas são beneficiadas e aí politicamente dá para entender. Então, na minha opinião, não é de alarmar, é na verdade de mudar a dança. Vamos dançar conforme a música. A gente tem visto muitas construtoras
que tem reduzido o valor dos imóveis, automaticamente reduzindo também o valor, o tamanho do imóvel para chegar nesse preço e encaixar dentro do Minha Casa Minha Vida. A regra é essa, é o governo quem coloca a música e cabe a nós adequarmos a isso, tá? É uma nova realidade, o governo quer beneficiar muitas famílias, ele vai pegar esse dinheiro, gente, essa é a minha opinião, que está lá na faixa alta de renda, jogar esse crédito para o baixa renda, beneficiar esse público, dá muito subsídio. Então, na minha opinião, faixa 2 principalmente vai bombar em 2025 e 2026, vai ter muito crédito para essa faixa de renda e essa faixa do Minha Casa Minha Vida. Faixa 3, um pouco mais espremida, SBPE esquece. Todas as dificuldades estão sendo criadas em quem tem mais renda. Só que aí as pessoas não analisam a notícia, só veem o título, e o título assusta. Mudança no Minha Casa Minha Vida, mudança na regra de financiamento. É isso mesmo, mudança. O governo está espremendo aqui para colocar aqui. Essa é a minha visão, tá? Espero que você goste. Comente aí, eu sei que muita gente pode ter opinião diferente, mas é importante aqui esse espaço. E vou começar a gravar mais conteúdo aí, fazendo análises noticiosas da construção civil. Afinal de contas, eu sou um jornalista e também sou construtor, tá? Fica aí o meu abraço, muito obrigado por seguir e muito obrigado por curtir e compartilhar aqui também. Meu nome é Marcos Teixeira, até o próximo vídeo.